Olá pessoal, este vídeo foi feito por um grupo de alunas do primeiro período de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia de 2021. Este é um projeto da matéria de Biologia Celular, onde explicaremos a constituição molecular da célula. Primeiramente, o que é a célula? A célula representa a menor quantidade de vida na qual os elementos químicos existentes podem estar organizados e constitui uma das mais extraordinárias e complexas invenções da natureza. Todos os organismos vivos são constituídos por uma ou mais células, e cada uma delas só pode ter origem em outra célula. São nelas que estão contidas as características morfológicas e fisiológicas dos organismos vivos. Portanto, as propriedades de um certo organismo dependem de suas células individuais, cuja continuidade acontece através de seu material genético. As células de diferentes organismos são bastante similares quanto à sua estrutura, porém, existem diferenças organizacionais fundamentais. Tanto em plantas como em animais, o tamanho da célula não tem nenhuma relação com o tamanho do organismo. As células são compartimentalizadas, formadas por um complexo agregado de moléculas, organizadas conforme suas funções, na qual o conteúdo celular é separado do meio extracelular pela membrana plasmática. O volume interno é composto por uma solução aquosa complexa, o citosol, e várias partículas e moléculas dispersas. Constituintes moleculares. Os constituintes moleculares são responsáveis pelas interações bioquímicas entre milhares de moléculas que permitem a vida celular. Essas reações químicas acontecem no meio aquoso, por isso a água, com poucas exceções, é o componente encontrado em maior quantidade na célula, sendo indispensável para a atividade metabólica. A água, devido à sua natureza polar, serve como solvente natural para íons, minerais e outras substâncias, e também como meio de dispersação para a estrutura coloidal do citoplasma. A presença de íons como cloreto, sódio e potássio é importante para manter a pressão osmótica e o equilíbrio ácido-básico da célula. Alguns íons inorgânicos, como o magnésio, são necessários na função de cofatores enzimáticos. Outros, como o fosfato inorgânico, formam a adenosina trifosfato, que é a principal fonte de energia química dos processos vitais. E os íons cálcio desempenham um papel regulador. Além da água e dos elementos químicos citados, a célula é constituída por pequenas moléculas e macromoléculas. As pequenas moléculas, como aminoácidos, nucleotídeos, lipídios e açúcares, constituem os substratos e os produtos de vias metabólicas, fornecendo energia para a célula e podendo também ser as unidades formadoras das macromoléculas. Na estrutura de polímero biológico, essas moléculas são chamadas de monômeros ou resíduos. As células são constituídas basicamente por três tipos de polímeros: os ácidos nucleicos, formados pelos nucleotídeos, as proteínas, constituídas pelos aminoácidos, e os carboidratos ou polissacarídeos, cujos monômeros são os açúcares ou monossacarídeos. As células possuem uma grande quantidade de lipídios que, diferente dos demais, não são polímeros, sendo de preferência moléculas pequenas. O lipídio mais simples e abundante é o ácido gráfico, que participa da composição de outras moléculas de lipídios mais complexas, como os trigliceróis. As estruturas maiores, como a bicamada das membranas biológicas e as fibras do citoesqueleto, são formadas pelas associações dessas macromoléculas. E com isso, concluímos nossa explicação sobre a constituição da célula. Os créditos da narração, escrita e produção ficam com Ana Carolina e Júlia Gabriela. E isso é tudo por hoje. Muito obrigada pela atenção.